Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Estamos chegando ao Natal. Tão perto está que a gente precisa falar do Natal. Quando eu era jovem, uma das datas que eu mais gostava era Natal. Presente, peru de Natal, mesa farta, coisa boa, né? Mas um dia me apareceu uma pessoa, um certo pastor, e pregando na sua igreja, a igreja Shalom, ele disse assim: o Natal não existe, é invenção humana. Jesus não nasceu em dezembro. Nossa, naquele momento eu fiquei com raiva dele. Que direito ele tinha de falar uma bobagem dessa? Então ele continuou falando. E a verdade, quando é dita, pode doer, mas é a verdade. E se não me engano, não lembro mais, tem tanto tempo, mas ele usou um texto. E eu acredito que tenha sido esse daqui. Vamos ler? O nascimento de Jesus Cristo. Lucas 2, versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vamos voltar ao versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E ficavam ali, com certeza, na fogueira, conversando, né? À noite, quando eles viram o anjo. Bom, primeiro, que as ovelhas não poderiam estar, seu rebanho não poderia estar pastando se fosse dezembro. Porque em dezembro neva em Israel. Não haveria o que pastar. E os pastores não estariam lá, numa fogueira, conversando, quando o anjo apareceu. Estariam recolhidos às suas casas. Então, amados, só isso aí já nos testifica de que Jesus não nasceu em dezembro. Mas por que será que se comemora o nascimento de Jesus em dezembro? Primeiro, que a história, e nem a palavra, e nem a Bíblia, nos relata o dia exato e nem o mês. Segundo, porque quando a igreja, depois de Jesus, veio acontecer de uma forma sistemática, organizada e forte, houve uma situação em que um rei chamado Constantino obrigou todos a serem cristãos. O que isso tem a ver com o Natal? Bem, como ele obrigou todos a serem cristãos, porque era a religião oficial do império, os que eram de outras religiões tiveram que dizer que eram cristãos. E trouxeram para dentro da igreja as suas crenças. Por isso essas lendas aí, o Halloween, o Natal, essas coisas todas vieram junto. Porque as crenças daqueles povos vieram junto com eles e foram ditas aos cristãos da igreja que estava nos seus inícios. Assim sendo, naquele tempo havia uma referência ao nascimento do filho do Deus Sol, em que uma deusa geraria esse filho na noite mais escura de dezembro, que seria o filho da luz. Isso aí era uma crença religiosa.
Os germanos, os hoje alemães, sacrificavam a essa deusa. E você sabe que além dessa data que foi colocada, que era o dia 25, que era comemorado esta festa pagã, a igreja resolveu tirar a força dessa comemoração, apagar de vez essa comemoração pagã e estabeleceu outra festividade forte, o nascimento de Jesus. Assim comemorariam algo importante, já que eram cristãos, e esqueceriam da comemoração da deusa. Se não me engano, o nome dela era Isla. Então, para abafar a comemoração do nascimento do filho do Deus Sol, a igreja achou por bem criar essa data, 25 de dezembro. Então, Jesus não nasceu 25 de dezembro. Isso era a comemoração da filha do Deus Sol, do filho do Deus Sol, que nasceria de uma deusa e iluminaria a terra no dia mais tenebroso, mais escuro do ano. E a árvore de Natal? Bem, para falar da árvore de Natal, temos que esquecer o nascimento de Jesus e falar do gordo, do barrigudo, do Papai Noel. São Nicolau era um homem que vivia no século IX, por volta de 870 depois de Cristo. E São Nicolau era um bispo da Igreja Católica e ele fazia muitas benesses na vila onde estava. Dava brinquedo para as crianças, ajudava de todas as formas. Era muito boa pessoa. E quando ele veio a falecer, o julgaram santo e começaram a comemorar o dia de São Nicolau. Mas, com o passar do tempo, São Nicolau passou a ser incorporado ao Natal, aos presentes, porque ele dava presentes. E em vez de Nicolau, por causa de uma questão linguística, e foi se tornando outro nome. E acabou sendo Papai Noel, ou Noel. Assim sendo, Papai Noel surgiu desse santo da Igreja Católica, São Nicolau. E a árvore de Natal? Bem, a árvore de Natal, os germanos sacrificavam a deusa. Aliás, não a deusa, sacrificava ao deus Thor, o rei dos trovões, embaixo de árvores que eles escolhiam. E para acabar com esse sacrifício, a igreja, que já estava influenciando todas as religiões, traz essa árvore para dentro de casa e a enfeita e façam que essa árvore tenha outro significado. Agora ela passa a ser uma árvore que lembra presentes, que lembra prosperidade, que lembra que um dia, que desejamos que o próximo ano seja um ano próspero, feliz, alegre para todos. Aí coloca aquelas coisinhas lá na árvore. Na época eles colocavam frutas, velas, até sininho na ponta. Alguns acreditam até que as árvores eram enfeitadas com bolas, porque as bolas eram cabeças, já que haviam sacrifícios de crianças até, e simbolizavam esse sacrifício. Então, se a gente for ver bem, o Natal é uma coisa muito feia, do ponto de vista natural do que as coisas surgiram, porque a última coisa que fazem realmente é comemorar o nascimento de Jesus Cristo.
que se estipulasse uma data qualquer, não sendo o nascimento de Jesus Cristo, para honrá-lo e dignificá-lo, ainda seria tolerável. Por que tolerável? Porque Jesus é adulto, já não é criança mais. Não temos que comemorar o menino Jesus. Temos que comemorar o Deus Jesus Cristo. Então não há nenhum sentido para o Natal que foi criado. Primeiro que Papai Noel toma as honras da casa e se torna tão ou mais importante que o próprio Jesus. Quem é cristão não comemora Natal quando sabe dessas coisas. Quando ouvi tudo isso, eu fiquei muito chateado. Era a data que eu mais amava, comemorar no ano, mais até que meu aniversário. Ah, como era bom Natal. Mas claro, eu não sabia de nada disso. Não sabia desse São Nicolau. Não sabia que esse Papai Noel foi inventado através da memória de um homem que existiu. Não sabia dessa árvore de Natal enfeitada que tinha esse significado que não seria de nenhuma forma bom. Se eu soubesse, não iria mais comemorar? E para falar a verdade, desde que casei e que comecei a entender isso, fui diminuindo essas festividades. Não consegui apagar de uma vez. Não teve tanto peso, valor para mim, mas ainda fazia a árvore de Natal, acredita? Punha aquelas luzinhas piscando, minhas filhas gostavam. Mas com o decorrer do tempo, nem a árvore eu fiz mais. Porque a gente vai estudar, vai ver o Google, e ele vai falar isso para vocês. Tudo que eu disse aqui está lá no Google. Pergunta sobre como surgiu o Natal. E pergunta, ou melhor, entenda isso que eu li, para entender que Jesus definitivamente não nasceu em dezembro. E os estudiosos evangélicos, se você buscar no Google, vai te dar uma possibilidade de Jesus ter nascido em agosto, final de agosto, porque eu já pesquisei. Mas como os teólogos fazem apenas um estudo e não têm uma certeza, eu não trouxe isso para vocês. Mas muitos acreditam que final de agosto teria sido a época mais correta para o nascimento de Jesus. De toda forma, amado, de toda forma, amada, falar Feliz Natal é uma coisa meio vazia. Às vezes a gente fala isso por educação com outras pessoas, eu faço isso, para não ferir o sentimento do outro, que não entende o que eu já estudei, já me falaram e eu já sei. Mas é importante que o cristão verdadeiro saia das coisas que são consagradas no mundo, como festa de quadrilha de São João. Não fazemos festa para homens. Pergunta os judeus se eles fazem festa para homens. Eles fazem festas que Deus ordenou na trajetória da história do povo deles, como a Páscoa, o tabernáculo. Então, amados, precisamos ter entendimento das coisas e precisamos formar conceitos corretos a respeito das mesmas. Eu sinto muito que esse Natal, para o verdadeiro cristão, perca o valor. Porque se você quer comemorar Jesus, não comemore o menino Jesus. Não. Ele deixou de existir há muito tempo. E o cristão não gosta de mentiras. O menino cresceu, se tornou homem, se sacrificou por você. Ama o Deus que existe, que é adulto, que nunca mais será criança. Ama Jesus Cristo, Senhor da sua vida, Senhor da minha vida. E vamos comemorar todos os dias como se fosse o nascimento dele no nosso coração. O nascimento dele adulto, já Deus, poderoso, único,
verdadeiro, luz do mundo. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com vocês hoje e sempre e eternamente, em o nome de Jesus. Amém.